Apóstolos, capítulo 27, verso 1, que Paulo, o apóstolo, está preso e ele está fazendo também uma viagem. Na verdade, como prisioneiro, ele está sendo transferido. Essa é a realidade que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Mas acontece algo muito curioso nessa viagem. Eu quero ler um trechinho com você, para você entender. Atos 27, verso 1, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, quem está escrevendo é Lucas, o evangelista, que era discípulo de Paulo. Lucas nunca foi discípulo de Jesus. Lucas era um médico que foi alcançado pela palavra, pelo evangelho, se converteu, se tornou um instrumento de Deus e começou a caminhar com Paulo, com o apóstolo Paulo. E Paulo estava então agora preso, sendo transferido com Lucas. Lucas está escrevendo, por isso ele escreve na primeira pessoa. Ele diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramito, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônico de Tessalônica, e no dia seguinte ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro dos seus amigos para que se cumprisse as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Diga comigo, diga: ventos contrários. Quem já viveu momentos da vida que você sabia que estava num propósito de Deus, sabia que tinha tomado uma decisão correta, sabia que estava navegando debaixo da vontade de Deus, mas os ventos eram contrários? Quem já navegou com os ventos contrários aí? Eita glória! Quem viveu muitos ventos contrários em 2024? Deixa eu ver. Ei, Jesus! Isso não é sinal que você está no caminho errado, não. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é um sinal que você está no caminho certo. Diga comigo: ventos contrários. Vamos seguir, verso 5. Tendo atravessado o mar aberto ao longo de Clícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu. Olha o verso 10, aqui tem uma chave: senhores, vejo que a viagem está desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Preste atenção, Paulo era um prisioneiro, ele não tinha voz. Como é que você dá ouvido para um prisioneiro? Ele é preso, é um navio que está transportando presos. Um dos presos é Paulo, mas eles não davam ouvido para Paulo. Eles ouviam duas pessoas: o dono do navio e o piloto. O dono do navio, claro, era dono da estrutura, confiava na estrutura, porque era dono do navio. E o piloto, porque não era dono do navio, mas dominava o mar, dominava a navegação. Então, numa situação difícil, eles paravam para ouvir duas pessoas: o dono do navio e o piloto. Mas Paulo tinha terminado um jejum,
estava extremamente consagrado a Deus, estava em Deus. Quem aqui fez o jejum de 21 dias, quem aqui tem feito jejum, você sabe como é. Jejum nos aproxima de Deus, o jejum nos mortifica a nossa natureza humana, mortifica a nossa carne, nos deixa mais sensíveis ao mundo espiritual. Isso é o jejum, ao mundo espiritual. O jejum faz isso. Paulo estava preso, mas estava jejuando, estava na presença de Deus, estava em oração. Não estou falando do apóstolo Paulo, né, gente? Ele dá um alerta, ele fala: ei, senhores, ainda é educado, né? Senhores, vocês não perceberam que a nossa viagem está desastrosa? Você não percebeu? De vez em quando, querido, eu preciso olhar para a minha vida, você precisa olhar para a sua vida e observar que está desastrosa. As coisas não estão se encaixando, sequência de erros, sequência de tropeços, sequência de decisões erradas. Está na hora de você dar uma pausa, está na hora de você dar uma olhada para a sua vida, medir as coisas, observar as decisões, observar as escolhas que você está fazendo, observar a sequência de erros, de prejuízos que você está tendo. E Paulo está sendo a voz de Deus, Paulo está sendo a voz da sabedoria. Paulo está criando um favor, está fazendo um favor para todos, claro, para ele também, que está no barco, mas ele está sendo a voz de Deus, ele está sendo a lucidez daquele navio. Quem sabe Deus vai levantar você para ser essa voz, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, amém? Isso, glória a Deus. Lá na sua família, você vai levantar como uma voz de sabedoria, uma voz de quem é consagrado, uma voz de quem jejua, uma voz de quem ora, uma voz de quem tem relacionamento com Deus, uma voz de quem tem relacionamento com a palavra de Deus, e dizer: ei, vocês não estão percebendo que a nossa vida está desastrosa demais, não? Vocês não estão percebendo a quantidade de problemas que nós estamos vivendo? Agora, na virada do ano, é uma grande oportunidade. Você falar para a sua família: vocês não estão percebendo? Quanto mais a gente tenta sair dessa situação, nós entramos em outra situação. Vocês não estão percebendo? Nossa vida está desastrosa demais. Se a gente continuar desse jeito, nós vamos causar um prejuízo para tudo que nós temos. Nós vamos causar prejuízos financeiros, nós vamos causar prejuízo das nossas vidas. Calma, não está na hora de seguir, não está na hora de prosseguir, está na hora de avaliar, está na hora de pensar, está na hora de colocar as coisas no lugar, está na hora de equilibrar os pontos, está na hora de rever os conceitos, está na hora de rever as decisões. Ei, você não está percebendo que quanto mais você está longe da presença de Deus, sua vida está fracassando? Você não está percebendo que quanto menos você vai na igreja, mais as coisas dão errado? Você não está percebendo que quanto menos você ora, mais as coisas se atrapalham? Você não está percebendo que quanto mais mergulhado nesse vício aí, mais problemas você está causando na sua vida? Ei, meu irmão, você é a voz de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você é o apóstolo Paulo. Quero ouvir um amém. Ele está dizendo: escute, se ele vai ser ouvido, não sei, mas ele está falando. Se você vai ser ouvido, eu não sei, mas você está falando. Você está falando. De vez em quando a gente vai aconselhar alguém aqui na igreja, a gente muitas vezes fala o que a pessoa não quer ouvir. Eu sei que não, a pessoa não quer ouvir o que a gente está falando, mas nosso papel é falar. Se a pessoa vai ouvir, não sei. Se ela vai dar ouvidos, não sei. Se ela vai fazer o que eu estou falando, não sei. Isso não é decisão minha. Minha função profética é ser boca de Deus na vida dela. É isso que Paulo está fazendo. Ei, senhores, vocês não estão vendo que essa viagem nossa não está desastrosa demais, não? Cada hora é uma coisa, cada hora é uma tempestade. A gente tem que sair de um lugar e ir para outro, sair de um barco e para o outro. Que bagunça, que confusão, que viagem turbulenta. Tem gente que a vida é uma viagem turbulenta. Sai de um casamento, entra no outro, sai do outro, entra no outro, sai do emprego, vai para o outro. Dentro de um ano, muda de casamento, muda de emprego, muda de cidade, muda. Que confusão, você não está achando que isso está uma confusão, não? Que bagunça, que doideira. Muda de namorado, muda de relacionamento. Não estou dizendo que não possa mudar. Namorado pode, marido não. Mas namorado ainda tem jeito, né, gente?
casa pode, mas tem gente que é uma confusão. Durante um ano ele muda tudo, muitas vezes, uma bagunça, uma confusão. Ele muda de equipe, ele muda de cidade, ele muda de lugar, ele muda de igreja, ele muda de emprego, ele muda de nome. Que bagunça é? Você não está achando que a sua viagem está desastrosa demais, não? Você não está achando que essa viagem está desastrosa demais, não? Nossa, que bagunça! Que bagunça! Que confusão! Nunca chega em lugar nenhum. É isso que Paulo está falando. Quem aqui conhece alguma história parecida com essa? Histórias desastrosas, viagens desastrosas, não é assim? Verso 11 diz assim: mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Em vez de ouvir Paulo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Escute, quem é o dono do navio? É o camarada que confia na estrutura. Ele diz: pode navegar, esse navio meu é bom. Parece até o Titanic, né? O dono do Titanic tinha falado que nem Deus afundava aquele barco. Não demorou 2, 3 dias, estava afundando, né? Você sabe dessa história, né? O dono do navio, ele é o camarada que acredita na estrutura. E quem é o piloto? É o camarada que confia demais em si mesmo. O piloto estava dizendo: pode ir, meu barco aguenta. E o piloto, esse é o dono do navio. E o piloto estava dizendo: deixa comigo, eu estou acostumado a navegar em mares turbulentos. Cuidado, gente que confia demais na estrutura e gente que confia demais em si mesmo não vai ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não confie excessivamente nas estruturas e nem em você mesmo. Ouça a voz que vem de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: cuidado, não fica dando ouvido para o dono do navio, não. Chega para ele, fala, diga para o seu irmão, fala: ele confia demais no navio. Diga: cuidado, não fica dando ouvido ao piloto, não. Diga: ele confia demais nele mesmo. Sabe quem é Paulo? Paulo é um cara que não tem barco e também não sabe pilotar, mas é um camarada que ouve a voz de Deus. E sabe o que Deus está falando para o Paulo? Para, espera, calma, não continue a navegar, espera o vento passar, espera a tempestade passar, espera a situação acalmar. Calma, tem tempo. Não adianta ficar navegando em voltas, não adianta ficar navegando à deriva, sem sair do lugar. Não adianta só para achar que está navegando. Você está andando para trás, você está perdendo tempo. Bispo Marcelo, bispo da Sara Nossa Terra lá de Varginha, ele era piloto de navio da Marinha. O pai dele só saiu porque passou num outro concurso melhor e foi para a Receita Estadual. E o filho, ele tem 2 filhos pilotos de navio hoje. Um marinheiro mercante, outro marinheiro militar. 2 filhos piloto, filhos do bispo Marcelo. O bispo Marcelo já esteve aqui. Teve aqui no Aviva. Quem ouviu o bispo Marcelo e a bispa Ana? Lembra deles? É eles. Eles têm 2 filhos pilotos de navio. E um dia a gente estava viajando de carro e ele estava me falando um pouco das constelações, que antigamente os navios eram guiados muito pelas constelações, me explicando, né, como é que era. E ele me contou uma experiência que ele teve. Ele já viajou o mundo inteiro, ele conhece cada um dos oceanos que você já ouviu falar, lugares como o Triângulo das Bermudas, ele já navegou no Canal da Mancha, na Europa, na Ásia, no Mediterrâneo, ele já navegou no Pacífico, ele já navegou em todos esses mares que você já ouviu falar. O bispo Marcelo já navegou. E ele disse que uma vez eles estavam navegando e tinha uma corrente contrária tão forte que eles navegaram 24 horas
24 horas navegando, e o barco não saiu do lugar, porque eles estavam contra a corrente. Então eles ficaram navegando. Quem olhava o barco via que ele estava navegando, mas quando eles olhavam no globo, cartesiano, na posição geográfica, eles estavam exatamente na mesma posição geográfica, mas eles estavam navegando 24 horas. Tem gente assim, está navegando há anos, mas na verdade ele acha que está saindo do lugar, mas ele não saiu do lugar. Ele acha que está navegando, mas ele não saiu do lugar. E Deus estava falando aqui para Paulo: calma, não é hora de navegar, espera, calma, espera. Agora preste atenção nisso aqui, preste atenção. Verso 11 diz que o centurião ouviu, ao invés de ouvir Paulo, ouviu o piloto e o dono do navio. Verso 12: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Olha que problema. Com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste, ou seja, eles continuaram navegando. Deus estava falando através de Paulo: calma, não está na hora de navegar, calma, está na hora de aguardar. E eles continuavam navegando. No verso 13, disse que começou, escute isso, a soprar um vento sul. Diga comigo para você guardar isso, diga vento sul. Mais forte, diga vento sul. Olha só, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Escute isso aqui, escute. É exatamente assim que o diabo trabalha. Que isso, Luiz? O que o senhor está arrumando diabo na hora dessa? Não, calma que você vai entender. Quando eles decidiram, qual era a voz de Deus? A voz de Deus através de Paulo era: espera, não está na hora de navegar, calma, essa viagem já está desastrosa demais, vamos aguardar. Você está entendendo, gente? Amém, gente? Não está na hora. Essa é a voz de Deus. Não está na hora, calma, esse não é o momento, calma, essa viagem já está desastrosa demais, calma. Essa é a voz de Deus. O piloto e o dono do navio estão dizendo: não, vamos. O piloto está dizendo: vamos, confia em mim, eu sei. O dono do navio está dizendo: não, meu navio é bom, pode ir, pode navegar, vai dar certo. Mas Paulo, instrumento de Deus, estava falando: espera, não está na hora. Eles desobedeceram Paulo, porque ele era um prisioneiro, não ouviram, seguiram viagem. O que acontece no primeiro momento? Vem um vento sul. O que é o vento sul? É um vento tranquilo, é uma calmaria. Eu imagino, não está escrito isso, que o piloto e o dono do bar disseram assim: já pensou se a gente tivesse ouvido aquele Paulo? Aí, tá vendo? Ele falou que não era para navegar, aí ó, tá dominado. Aí ó, tá tranquilo aí, tá vendo? Nós estamos rompendo a nossa viagem. Toda vez, escute, que você for estimulado pelo diabo para tomar uma decisão errada, a primeira sensação que você vai ter em seguida é de alívio e de certeza que você tomou uma decisão certa. Mas não é verdade. Um casal que está em crise toma a decisão de divorciar. Se você conversar com ele nas primeiras semanas, ele vai dizer assim: para falar a verdade, foi a melhor coisa que nós fizemos, está sendo um alívio. Uma pessoa que toma a decisão de sair da casa de Deus, da igreja, nos primeiros dias que você conversar com ela, vai dizer assim: foi bom, foi um alívio, está sendo um alívio, foi bom, tinha que tomar essa decisão mesmo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é morte. Todo mundo que está para tomar uma decisão errada, sabe por quê que o diabo manda um vento sul? Por quê? Ele quer que a pessoa tenha a sensação que tomou a decisão certa, para ele continuar navegando, para quando ele perceber que a decisão foi errada, ele não consegue mais voltar. Se o diabo permite que a pessoa entre numa turbulência logo em seguida da decisão, ele está perto do porto, ele volta.
casal briga, sai de casa, se bater o arrependimento no dia seguinte, ele volta, reata e reconserta o casamento. Mas qual que é a sensação que o mal causa no coração da pessoa? Foi ótimo, foi a melhor coisa que você fez. Um dia eu conversei com um rapaz que saiu da igreja, falou: bispo, quer saber? Foi a melhor coisa que eu fiz, estou aliviado. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: meu irmão, se você encontrasse com o filho pródigo um dia depois que ele saiu da casa do pai, a sensação dele também era alívio. Mas conversa com ele depois de um ano que perdeu tudo e estava comendo comida de porco. Você não acha que a sensação do filho pródigo foi alívio? Não, eu tenho certeza que foi. Hein? Sensação de alívio. Ih, que beleza! Quando Eva comeu do fruto proibido, qual a sensação? Boa, sensação maravilhosa. Aqui, Adão, tanto que ela ofereceu para Adão. Aqui, Adão, eu comi do fruto, não aconteceu nada, e ainda é gostoso ainda, como também. Adão falou: é mesmo, hein? Comer também. Comeu, lógico. Escute isso, preste atenção para nunca mais você esquecer. Toda vez que você tomar uma decisão errada, a sensação seguinte será de alívio. Cuidado, isso não quer dizer que está certo, é o contrário. Cuidado, o diabo vai lançar um vento sul aí. Para quê? Para você sentir paz, para você dizer assim: estou em paz, saí da igreja, mas estou em paz. Claro que você está em paz. O vento sul veio, mas calma. Eu nem tenho ido à igreja, mas eu estou em paz. Claro que você está em paz, é o vento sul. E sabe por que o vento sul vem? Vem para isso aqui, ó. Quando o vento sul veio, olha o verso 13: começaram a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que havia obtido o que desejava, por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. O que é a âncora? A âncora é uma peça de ferro pesada, amarrada por uma corda ou por uma corrente, que está sempre ligada ao barco. Ela é lançada, por isso que a gente chama de ancoragem ou ancorado. O barco está ancorado. Ele lança a âncora vai lá no fundo do mar, e pode vir o vento, que o barco está preso. O piloto do navio, ele só sobe a âncora quando ele está disposto a navegar. Levantou a âncora, ele não tem mais fixação, ele está à deriva. Está entendendo o que eu estou falando? Ou ele está navegando, ele está à deriva. Quando o vento sul veio, as águas se aquietaram. O que eles fizeram? Levantaram as âncoras e continuaram a navegar pela costa. Está tudo bem. Está tudo bem. Está vendo? Olha aí, se a gente fosse dar ouvido para Paulo, Paulo falou para a gente não navegar. Olha aí, está tudo bem. Mas olha o versículo 14: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado vento norte. Diga comigo: vento norte. Fala para o teu irmão, fala: a gente é enganado pelo vento sul, para que depois venha o vento norte. Aí vem o vento norte, você está desancorado. Você já tomou a decisão, só que você está desancorado. O vento norte virá. E veio o vento norte, e a palavra de Deus diz que então, olha o que aconteceu. Pouco tempo depois, o vento norte, o verso 15: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Sabe o que é a deriva? É solto no mar, sem direção, sem ancoragem, sem navegação, na dependência qualquer. A dependência do vento, da direção do vento. A deriva é alguém que está perdido, a deriva é alguém que está desancorado. Mas entenda, meu irmão, que alguém que está perdido hoje é alguém que foi iludido pelos ventos sul, que vieram, causaram calmaria. Ele tomou decisões erradas, desancorou, saiu do porto, saiu da segurança, não ouviu a voz de Deus, confiou demais nas estruturas, confiou demais em si mesmo, soltou o barco, o vento norte veio e agora ele está à deriva. Está entendendo? Diz amém. Quem está à deriva é quem está perdido. Quem está à deriva é quem está sem propósito.
Quem está à deriva é alguém que tomou decisões erradas, acreditando que eram certas, foi enganada, e o diabo ainda causou um vento sul para ela ficar aliviada, e depois veio o vento norte, e ela estava desancorada, porque não ouviu a voz de Deus, porque confiou demais nas estruturas, confiou demais na sua capacidade. E aí? E a Bíblia diz que eles ficaram à deriva, verso 16, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco e salvar as vidas. Lá no verso 21 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha Paulo de novo agora, ele diz: senhores, vocês deveriam ter aceitado o meu conselho e não ter partido de Creta, pois assim teríamos evitado prejuízos. Mas agora, reconhecendo-lhes que tenham coragem, para que nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. O navio acabou, a estrutura foi embora, a tempestade destruiu o navio. Deus poupou a vida deles, mas poupou por causa disso aqui, ó. A Bíblia diz no verso 23: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu adoro. Querido, quem apareceu para Paulo foi o próprio Senhor Jesus. Como é que o senhor sabe isso? Porque a gente não adora anjo, irmão, a gente só adora Deus. A expressão anjo de Deus aqui é o que a gente conhece como teofania, é a manifestação de Deus através de um anjo. Mas quem é? É Deus. Porque se fosse um anjo não receberia adoração, e Paulo também não o adoraria, e Paulo também não diria a quem pertenço. Ele está falando, porque me apareceu um anjo a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Jesus apareceu para Paulo. E esse anjo, que é o anjo de Deus, que é o Senhor Jesus, disse assim para Paulo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com vocês. No final da história, a vida de Paulo foi poupada, e a vida dos que estavam com Paulo foi poupada, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e Deus tinha um propósito que Paulo chegasse até César. E quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, não há tempestade capaz de nos impedir, porque Deus tem um propósito. Querido, a maior tempestade que os discípulos de Jesus viveram na vida, e eu estou falando isso, eu tenho argumentos para isso, foi quando eles saíram para ir a Genezaré, a Gadara. Lembra daquele episódio que Jesus liberta um demoniado gadareno que vivia entre os sepulcros? Lembra da história? E os demônios saem dele e entram nos porcos, e os porcos se lançam no abismo. Lembra da história? Era uma legião, lembra disso, irmão? Lembra disso? Ou seja, se é uma legião, eram mais de 6.000 demônios. Lembra da história? Se você recuar na história, você vai ver que no trajeto para chegar em Gadara acontece aquela tempestade, que Jesus está dormindo, os discípulos ficam apavorados, chama Jesus, diz: Jesus, você não importa que nós pereçamos? Jesus levanta, chama eles de incrédulo, acalma a tempestade. Lembra da história? Lembra da história, irmão? Essa tempestade, esse vento contrário, era espiritual. Por que era espiritual? Porque Jesus estava indo em Gadara libertar um homem que se tornou um missionário em Gadara e ganhou 10 cidades para Jesus, chamado Decápolis. Isso é um conjunto de 10 cidades. Tinha um projeto de Jesus em Decápolis, a começar de Gadara, e a começar por um homem que estava inclusive endemoniado. Quando nós estamos no trajeto, no propósito, quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou nessa terra, vai haver ventos contrários. Você só não pode confiar demais na estrutura e nem confiar demais em você. Você precisa ouvir a voz de Deus e andar segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Agora é interessante, porque você volta um pouco antes ainda da história. Jesus em Gadara libertando o gadareno, no metade do caminho a tempestade. Eu estou fazendo a história de trás para frente.
E quando Jesus sai da margem do lado de cá, Jesus diz: passemos para outra margem. Por que Jesus foi dormir durante a viagem? Porque ele já tinha liberado uma palavra, ele já tinha dito: passemos para outra margem. Jesus sabia que ainda que houvesse tempestade no caminho, elas não seriam capazes de deter, porque havia um propósito. Deixa eu te falar uma coisa: você que carrega um propósito, você que carrega a vontade de Deus, você que anda no propósito de Deus, você que tem caminhado com Deus, ainda que venha tempestade, nada vai parar você. Fala, pode aplaudir mesmo. Nada vai parar você. Diga para a pessoa que está do seu lado, tipo, o anjo vai aparecer e vai dizer para você: o anjo de Deus, Paulo diz, a quem pertenço e a quem adoro. O anjo não falava com o piloto, o anjo não falava com o dono do barco, mas o anjo falava com Paulo. E o anjo vai falar com você. E Deus vai te dar uma palavra para 2025, meu irmão. E Deus vai dizer para você: pode navegar, vai haver ventos contrários, apenas ouça a minha voz. Não confie demais nas estruturas, não confie demais em você. Navegue na dependência do Espírito Santo, ande na dependência da palavra de Deus, porque ainda que haja tempestades, você vai superar todas elas e vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Querido, você está se preparando os últimos dias, as últimas horas, para entrar no melhor ano da sua vida. Pode esperar, vai ter tempestade. Que isso, bispo? Nem comecei a navegar. Ai, irmão, essa é a vida. E a promessa de Deus não é que seria tranquila, a promessa de Deus é que Ele estaria conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos.